Algumas horas antes do casamento do meu irmão, recebi uma mensagem. Não vá ao casamento do seu irmão. Dá uma olhada na garagem do seu marido. No começo, achei que era alguma brincadeira sem graça. Mas quando abri o portão da garagem, fiquei sem palavras. Antes de continuar, me conta de qual lugar do Brasil você está assistindo a esse vídeo. Era o grande dia do Sérgio, meu irmão caçula. A família inteira estava ansiosa por esse momento. Rafael sempre foi o queridinho de todo mundo. Simpático, divertido, o tipo de pessoa que ilumina qualquer ambiente. Todos estavam felizes por ele. E eu também. Especialmente por ele estar com a Beatriz. Ele parecia realmente realizado ao lado dela. Eu, como irmã mais velha, estava com o coração cheio de emoção. Ver meu irmão feliz me fazia bem. O brilho nos olhos dele quando falava da Beatriz era inconfundível. A casa estava cheia de vida. O sol entrava pelas janelas, trazendo aquele clima gostoso de festa. Minha mãe estava na cozinha preparando os pastéis que todo mundo ama. Meu pai conferia pela 1000ª vez a lista de convidados. E eu, já quase pronta, ajeitando os últimos detalhes no espelho. Marcos, meu marido, saiu mais cedo. Disse que teve uma reunião de última hora com um cliente. Fica tranquila, amor. Te encontro direto na cerimônia, falou ele, me dando um beijo. Antes de sair, apesar de tudo parecer bem, eu senti um incômodo. Um aperto no peito que não consegui ignorar. Olhei meu reflexo. Uma mulher segura, realizada, bem-sucedida. Sou contadora numa empresa grande. Gosto da minha rotina, da minha estabilidade. Trabalhar com Marcos foi algo que aconteceu naturalmente. Às vezes rolavam uns atritos com o sócio dele, mas no geral era um bom negócio, ou pelo menos era o que eu pensava. De repente, o celular vibrou. Número desconhecido. Na tela, uma mensagem curta. Não vá ao casamento. É melhor verificar a garagem do seu marido. Meu coração disparou. O que era aquilo? Quem mandaria uma coisa dessas? Tentei ignorar. Devia ser engano. Ou alguém querendo pregar uma peça. Mas aquele silêncio estranho que ficou na casa depois que Marcos saiu, agora parecia ainda mais pesado. Relembrei a mensagem. Verifique a garagem do seu marido. Por quê? O que será que tinha lá? Marcos nunca me deu motivo para desconfiar. Sempre foi aberto, carinhoso. Pelo menos, era o que eu achava. Tentei ligar. Para ele. Nada. Deve estar na reunião mesmo, pensei. Mas o aperto no peito só aumentava. Fui para a cozinha ajudar minha mãe, tentando distrair a cabeça. Mas as palavras da mensagem não saíam da minha mente. Não vá ao casamento. Verifique a garagem. Ecoavam como se estivessem grudadas na minha pele. Sabia que não ia conseguir fingir que nada tinha acontecido. Mesmo que isso chateasse o Marcos, eu precisava saber. Lembrei da chave reserva. Ele tinha comentado, semanas atrás, que fez uma cópia por precaução. Demorei para lembrar onde estava, mas então me veio à cabeça. A caixinha de lembranças, no nosso quarto. Minhas mãos tremiam quando abri a tampa. Lá estava ela, uma chave comum. Mas que podia mudar? Tudo. Fiquei parada por alguns segundos pensando se valia a pena. Será que eu estava exagerando? Mas a inquietação era mais forte. Peguei a chave e saí em silêncio, sem avisar ninguém. Desci. Atravessei a rua e caminhei em direção ao conjunto de garagens que ficava a poucos quarteirões dali. O sol brilhava forte, mas eu só sentia frio, por dentro. Meu coração batia descompassado. Cheguei ao portão da garagem. Número certo. Era a do Marcos. Coloquei a chave na fechadura. Girei. O trinco cedeu com um clique. Empurrei a porta devagar. Estava escuro, com aquele cheiro típico de garagem. Gasolina, borracha, poeira. Liguei a lanterna do celular e olhei em volta. O carro do Marcos estava lá, como sempre. Nas prateleiras, ferramentas, caixas, tralhas de sempre. Nada fora do normal. Soltei um suspiro aliviado. Era só uma brincadeira sem graça, pensei. Mas aí vi uma caixa no canto,
meio escondida, coberta com um pano velho. Aproximei devagar. Tirei o pano. Dentro da caixa, uma bolsa feminina, um par de saltos altos, a embalagem de um perfume caro. E eu conhecia tudo aquilo. Eram da Beatriz, a noiva do meu irmão. Meu estômago revirou. Minha mente congelou. O que os pertences da Beatriz estavam fazendo ali? Peguei a bolsa. Abri, carteira, nécessaire, chaves, fotos. Tirei as fotos. Marcos e Beatriz juntos e felizes. Meu mundo caiu. Traição, mentiras. Tudo que eu acreditava virou pó. No fundo da caixa, uma pasta com papéis. Abri cartas, mensagens, bilhetes. Li o primeiro. Meu amor, estar com você me faz tão feliz. Obrigada por me apoiar. Eu sei que é errado, mas não consigo viver sem você. Você é tudo para mim. Pelo nosso futuro. Você entende que isso não vai durar. Quando eu me tornar esposa dele, poderemos ficar juntos. Você vai se separar da Helena e seremos felizes. Os dois estavam enganando o irmão dela, o marido dela, toda a família dela. Helena sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. Queria gritar, chorar, quebrar tudo. Mas em vez disso, apenas ficou parada olhando para as fotos e bilhetes. Ela entendeu que precisava fazer alguma coisa. Não podia permitir que eles destruíssem a vida do Rafael, nem que saíssem impunes. Helena pegou o celular e fotografou todas as provas. A bolsa, os sapatos, as fotos, os bilhetes. Era arriscado. Se Marcos descobrisse, tudo poderia piorar. Ela precisava ser cuidadosa. Após tirar as fotos, Helena dobrou tudo com cuidado, colocou de volta na bolsa e a devolveu ao lugar onde estava. Tentou não tocar em mais nada para não deixar impressões digitais. Depois, apagou a luz e saiu da garagem. A mente de Helena estava um caos. Ela não sabia se deveria ir ao casamento fingindo que nada aconteceu ou contar logo a verdade para Rafael. Mas ela sabia que um casamento não era o lugar certo para esse tipo de revelação. Haveria muita gente. Todos estariam felizes, celebrando. Não era momento para expor traições e planos maldosos. Ela decidiu ligar para Rafael e pedir para encontrá-lo. Precisava conversar com ele a sós, em um lugar tranquilo. Tinha que mostrar as fotos e os prints das mensagens. Ela precisava convencê-lo de que Beatriz estava mentindo para ele. Pegou o celular e discou o número de Rafael. O tempo até ele atender pareceu uma eternidade. Por fim, ele atendeu. Oi, Helena, aconteceu alguma coisa? Por que você ainda não chegou no casamento? Perguntou Rafael com a voz aflita. Rafael, eu preciso falar com você urgentemente. É muito importante, disse Helena tentando manter a calma. O que aconteceu? Fala logo, insistiu ele. Não posso falar por telefone. É algo muito pessoal. Podemos nos encontrar? Sugeriu Helena. Agora? Estou no meio do casamento, exclamou Rafael. Eu sei, mas tem a ver com a Beatriz, respondeu Helena, tentando não demonstrar o quanto estava nervosa. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, suspirou e disse: Onde a gente se encontra? No restaurante, daqui a meia hora, sugeriu Helena. Tá bom, estarei lá, respondeu ele, e desligou. Helena respirou fundo. O mais difícil ainda estava por vir. Teria que contar ao irmão sobre a traição da noiva. Sabia que aquilo seria devastador. Rafael amava muito Beatriz. Ela não podia deixar que ele cometesse um erro. Precisava protegê-lo da dor e da decepção. Durante todo o caminho até o restaurante, Helena pensava nas palavras certas. Não queria magoar Rafael, mas também não podia esconder a verdade. Ela estacionou, desceu do carro e encontrou Rafael já esperando. O que está acontecendo? Perguntou ele preocupado, ao se aproximar. Helena tirou da bolsa as fotos e os bilhetes. Olha você mesmo, disse ela. Você precisa saber da verdade. Rafael começou a olhar as fotos. No início, sorriu, achando que era alguma brincadeira. Mas aos poucos, seu rosto foi mudando. Ficou sério, tenso.
Virava as páginas das mensagens sem acreditar. Isso é verdade? Perguntou, encarando os bilhetes. Helena não respondeu. Apenas observava enquanto via a luz se apagar nos olhos dele, seu rosto empalidecer, as mãos começarem a tremer. Rafael leu tudo até o fim. Levantou os olhos marejados para Helena. Isso não pode ser verdade, disse com a voz trêmula. Deve haver algum engano. Eu também queria que fosse engano, Rafael. Mas é verdade. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Estava na garagem do Marcos. Rafael voltou a olhar as fotos. Fitava como se estivesse vendo pela primeira vez. Não entendo. Por quê? Por que ela fez isso? Perguntou, como se falasse sozinho. Helena se aproximou e o abraçou. Eu sei que está doendo, mas você precisa aceitar a verdade e seguir. Em frente, disse ela. Rafael se afastou e limpou as lágrimas. O que eu faço agora? O casamento é daqui a 1 hora. Todos os convidados já chegaram. Você tem que cancelar o casamento, respondeu Helena. Não pode se casar com uma mulher que não te ama e só quer te usar. Rafael ficou pensativo. Sabia que Helena tinha razão, mas era difícil aceitar. Esperou tanto por esse momento. Não sei como vou fazer isso, confessou ele. Não sei o que vou dizer aos convidados. Eu vou te ajudar, respondeu Helena. Você não está sozinho. Helena pegou Rafael pela mão. Vamos, precisamos cancelar o casamento, disse ela. A decisão não foi fácil para ele, mas ao olhar nos olhos da irmã, ele percebeu que ela estava certa. Não dava para continuar com essa farsa. Não dava para começar uma vida baseada em mentiras. Rafael se aproximou de Beatriz. Rafael, querido, estou tão nervosa. Beatriz, o casamento não vai acontecer, disse ele, tentando falar o mais calmo possível. Ficou um silêncio. Que é isso que você está dizendo? Está brincando? Eu sei de tudo, Beatriz. Eu sei de você e do Marcos. Vi suas mensagens, suas fotos. O pânico estava no tom de voz dela. Isso não é verdade. Isso é difamação. Quem te disse isso? Isso não importa. O que importa é que eu sei a verdade. E eu não vou me casar com uma mulher que me engana. Como você ousa? Ela gritou apontando para ele. Eu entendo que você tentou me enganar, respondeu Rafael calmamente. E eu não deixei você fazer isso. Foi ela. Beatriz se virou para Helena. O que é isso? O que é esse metal? O que... É isso? Você está procurando por mim? Não se preocupe com isso. Não faça isso, respondeu Helena, tentando manter a calma. Eu só queria proteger meu irmão. Beatriz estava sufocando de raiva. O que você está procurando é Helena, não é? Rafael pegou o braço dela. Vá embora, Beatriz, disse ele. A voz dele era firme e decidida. Vá embora e nunca mais me procure. Na minha vida. Beatriz puxou a mão e, lançando um olhar maligno para eles, saiu correndo do restaurante. Rafael se sentou pesadamente na cadeira. Qual é o seu valor? Murmurou ele. Logo depois do casamento ser cancelado, Marcos, como se sentisse que algo estava errado, se aproximou de Helena. Helena, perguntou ele com a voz agitada. O que está acontecendo? Por que o Rafael cancelou o casamento? Helena, reunindo forças, respondeu firme e sem hesitar. Porque Rafael sabe a verdade, Marcos. Ele sabe sobre você e Beatriz. Parecia que Marcos tinha perdido a fala. Helena sentiu o pânico crescendo a cada segundo. O que você está dizendo? Murmurou ele finalmente. Isso não importa, cortou Helena. O que importa é que tudo acabou. Rafael não vai se casar com a sua amante. Você contou tudo? Na voz dele havia raiva e desespero. Você estragou tudo? Eu o salvei e a mim mesma de um erro, Marcos, respondeu Helena, tentando manter a calma. E você estragou tudo com sua traição. Vai se arrepender disso. Eu não vou te perdoar. E ele saiu correndo.
Helena suspirou pesadamente. O que Marcos não sabe é que isso não foi em vão. Ele vai se vingar. Mas ela não estava com medo. Ela já não era mais a mulher ingênua e confiável que era antes. A traição a tornou mais forte. Logo após essa conversa, Marcos deixou a casa. Ele pegou suas coisas e, sem dizer uma palavra, partiu em direção desconhecida. Helena não o impediu. Ela sabia que o casamento deles estava morto. Ele morreu no momento em que ela encontrou a bolsa vermelha na garagem. No apartamento vazio, o silêncio tomou conta. Helena se sentou no sofá e fechou os olhos. Ela estava com dor, magoada e assustada, mas sabia que precisava seguir em frente. Ela precisava começar uma nova vida. Os próximos dias passaram como um borrão. Helena preencheu formulários, assinou documentos para contratar um advogado e finalizou uma transação para seu próximo projeto. Foi difícil, mas ela se esforçou para seguir em frente por causa de Rafael. Ela sabia que ele também estava sofrendo. Uma noite, Rafael foi visitá-la. Ele estava pálido e sem brilho nos olhos. "Obrigado, Helena", disse ele, abraçando-a. "Você me salvou. Eu não sei o que faria sem você. Sempre estarei ao seu lado." "Nós vamos conseguir passar por tudo juntos", respondeu Helena. "Eu sei", disse ele. "Já comecei a pensar no futuro. Quero abrir um negócio de ouro." "É uma ótima ideia, Rafael", apoiou Helena. "Eu tenho certeza de que você vai conseguir." Naquela noite, eles conversaram por muito tempo, fizeram planos para o futuro e relembraram o passado. Eles haviam passado por um grande choque, mas resistiram. Eles se tornaram mais fortes. Eles perceberam que o mais importante na vida é a família e o apoio das pessoas que amamos. Helena entrou com o pedido de divórcio, e o processo ocorreu surpreendentemente tranquilo. A divisão de bens foi feita sem problemas. O apartamento, o carro e os outros bens materiais foram divididos igualmente. Marcos, como se desejasse se livrar do passado no qual destruiu tudo, não fez objeções. Helena não sentiu tanto a alegria de estar livre quanto a sensação de alívio por ter saído dessa situação. O justo divórcio trouxe um alívio, como se o pesadelo finalmente estivesse chegando ao fim. Uma noite, quando Helena estava organizando as coisas na garagem, ela atendeu o telefone e ouviu uma voz masculina. "Helena, é o André." O nome lhe pareceu vagamente familiar. "André, desculpe, não consigo me lembrar", respondeu ela, tentando forçar a memória. "Trabalhei com Marcos em uma empresa. Lembra-se de quando você foi ao escritório dele?" Sugeriu André. Agora, Helena se lembrou. André era um daqueles funcionários silenciosos, que sempre ficavam nos bastidores. Ela o havia visto algumas vezes, mas nunca conversado com ele. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Helena, sentindo que algo estava errado. "Eu queria contar algo a você. Eu sei quem enviou a mensagem anônima para você antes, do casamento de Rafael", disse André. Helena ficou sem fôlego. "Você sabe quem?" ela perguntou, não conseguindo conter a ansiedade. "Fui eu", respondeu André. Helena ficou em silêncio, tentando processar o que acabara de ouvir. "Mas por quê?" finalmente conseguiu perguntar. A voz de André soou amarga. "Beatriz estava tentando me usar. Ela é muito ambiciosa. Queria usar o hotel para subir na carreira. Eu soube do plano dela com Marcos, das intenções dela na empresa de Rafael, mas não podia ficar de braços cruzados", disse André. "Eu estava com medo", continuou ele. "Medo de não acreditarem em mim, medo das consequências. Eu só queria que a verdade saísse. A mensagem anônima parecia o jeito mais seguro", confessou André. Helena compreendeu o medo dele, um sentimento forte capaz de paralisar a vontade. "Obrigada, André. Obrigada pela verdade", respondeu ela. "Eu não sei o que vou fazer agora, mas agradeço. Beatriz enganou Rafael. Eu não podia ficar quieto", respondeu André. A conversa com André virou o mundo de Helena de cabeça para baixo.
Ela percebeu que sua salvação não veio apenas pela sua intuição e coragem, mas também por um aliado inesperado, movido pelos próprios motivos. Helena entendeu que não queria mais viver no passado. Estava cansada da dor, da decepção, da mágoa. Era hora de seguir em frente, começar uma nova vida cheia de esperanças e oportunidades. Ela decidiu mudar de ambiente. Vendeu sua parte no apartamento e comprou um novo, em um bairro distante dos lugares que lhe lembravam o passado. Deixou o emprego e encontrou um novo, mais interessante e promissor. Rafael também foi se recuperando aos poucos. Encontrou um novo emprego, se apaixonou pela fotografia e começou a viajar. Ele ligava para Helena com frequência, compartilhando suas impressões e sempre a apoiando. O vínculo fraternal deles ficou ainda mais forte, depois de passarem pela prova da traição. Um dia, Helena encontrou Marcos na rua. Ele estava pálido e envelhecido. Ao vê-la, ele baixou os olhos e tentou passar, mas Helena o deteve. "Marcos, espere", disse ela. Ele se virou com relutância. Nos olhos dele, havia arrependimento. "Helena, eu queria me desculpar por tudo", murmurou ele. Helena o olhou sem raiva, sem mágoa, apenas com uma sensação de fechamento. "Eu te perdoo, Marcos. Desejo-lhe tudo de bom", respondeu ela, e seguiu seu caminho. Helena voltou para sua vida tranquila, focada no trabalho e em novos objetivos. Ela entendeu que a traição não era o fim da vida, mas apenas o começo de um novo capítulo, no qual ela era a dona de seu destino. Aprendeu a confiar em si mesma, a valorizar seus entes queridos e a não temer as mudanças. Ela sabia que o futuro que a aguardava era interessante e desconhecido, e estava pronta para ele. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Helena, o que faria para seguir em frente e superar o passado doloroso? Como você acredita que o medo e o arrependimento influenciam nossas decisões com base na atitude de André e Marcos? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.